Olá galera, bem-vindos para mais uma aula aqui no curso Agora Vai. Pessoal, o curso Agora Vai é o seu canal de ensino de física gratuita aqui no YouTube. Para que a gente continue com esse projeto, a gente precisa que você ajude a gente a alcançar os nossos objetivos. E a nossa marca para o ano de 2016 é 5.000 inscritos. Então, pessoal, colabore conosco, nos ajude a atingir essa marca, ok? Compartilhe com seus amigos, nos ajude nas inscrições, certo? Pessoal, aula de hoje, aula de número 2, ondas e acústicas. Eu vou falar de dois sistemas que são imprescindíveis para que você possa fazer qualquer prova na sua vida, que é o sistema massa-mola e o pêndulo simples. São dois sistemas oscilatórios que envolvem aquele sistema da primeira aula que a gente falou de movimento harmônico simples e que tem tudo a ver com o seu vestibular. Dá uma olhada. Eu tenho um oscilador massa-mola que nada mais é do que uma massinha numa superfície completamente lisa que depende só da força exercida por essa mola. Normalmente a gente vê por aí as equações já prontas para a gente, dizendo que o ômega é raiz de K sobre M e T é 2P raiz de M sobre K. O que significa isso? Gente, significa dizer o seguinte, ó. O oscilador massa-mola, ele vai depender da força restauradora dessa mola. A força restauradora dessa mola é K vezes X, que é a constante da mola, vezes X, que é a deformação que essa mola pode sofrer, certo? E essa força vai exercer uma aceleração nesse termo. Força é massa vezes aceleração, certo? Sendo força, massa vezes aceleração, a gente pode escrever essa aceleração na forma de sistema angular dessa força, o que ficaria mais ou menos o seguinte: a gente poderia descrever essa força a partir de m ômega ao quadrado vezes r. Dá uma olhadinha na aula de movimento circular que você vai entender o porquê que a gente chega nisso daqui. Mas a aceleração angular é ômega ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Isso aqui é a aceleração. Quando eu comparo esses dois sistemas, lembrando que esse raio de ação é exatamente a elongação do sistema, então são elementos exatamente iguais, a gente pode dizer o seguinte, que K vezes X é ômega, m ômega ao quadrado vezes X também. Corta o X, que é a deformação desse sistema. O que a gente vai ter? Que o ômega ao quadrado, ou seja, a velocidade angular desse sistema, vai depender da constante da mola e da massa dessa mola. Então, ômega ao quadrado é igual a K sobre M, ou seja, ômega é raiz de K sobre M. Ou seja, a velocidade angular desse sistema vai variar com a raiz da constante ou da massa. Pensando numa mola, ok? Pensando numa molinha que seja uma mola constante, ou seja, a gente não vai alterar essa mola, essa constante vai permanecer igual, a velocidade angular vai depender de quanto de massa está colocando nesse sistema, certo? Ou seja, ela varia com o inverso da raiz dessa massa, certo? Ou seja, se eu quadriplico essa massa, a velocidade angular vai acontecer o quê? Elas não são inversamente proporcionais? São. Então a velocidade angular vai diminuir. Vai diminuir quantas vezes? 2 vezes apenas, porque a raiz de 4 é 2. Beleza? Deu para entender isso aí? Ok, pessoal. E o período? O período de oscilação é o tempo necessário para que ele faça uma oscilação completa nesse sistema, massa-mola, certo? Se é o tempo necessário de uma oscilação completa, a gente vai calcular o seguinte, isso depende de 2π, porque a oscilação completa tem uma distância de 2π radianos, raiz de m sobre k. Professor, por que está invertido? Porque a velocidade angular, gente, descreve para a gente a frequência angular desse sistema, certo? Se ele descreve para a gente a frequência, o período é o inverso da frequência. E se eu colocar 1 sobre tudo isso, é só inverter essa fração. Ok? Quando a gente faz os meios extremos, a gente acaba invertendo a fração. De modo, então, que vai ficar 2π raiz de m sobre k. Ok? E no pêndulo simples, professor? Não confunda uma coisa com a outra. Olha lá, o pêndulo simples é um sistema de uma massinha que está presa no fio e passa a oscilar em um determinado ponto, certo? A gente pode ver isso aqui em relógios de pêndulo. O que vai acontecer? O ômega, nesse caso, ele não depende mais de constante de mola, tanto porque a gente não tem mola nesse sistema, e também não depende da massa. Ele vai depender da aceleração gravitacional, porque ele está pendurado nesse sistema, e depende do comprimento desse fio. Como? Da seguinte forma, a força que atua nesse fio aqui agora é a força peso.
E essa força-peso, ela é igual à força centrípeta que faz o corpo girar em torno do seu próprio eixo. Se a gente igualar essas duas forças, vai ficar que mg é igual a mv quadrado sobre r. Esse mv quadrado sobre r, v quadrado sobre r é a aceleração centrípeta, que a gente vai escrever na forma angular, que vai ficar ômega ao quadrado vezes r. Sendo o raio dessa circunferência o próprio comprimento do fio, eu posso dizer então que força-peso, que é m vezes g, é igual a força centrípeta, que é m ômega ao quadrado vezes o raio. Corta as massas. Primeira coisa então que a gente percebe é que o oscilador de pêndulo simples não depende da massa colocada, ok? Ou seja, a sua velocidade angular vai variar por causa do comprimento desse fio, ok? São inversamente proporcionais e a velocidade angular, assim como acontecia aqui, ela é inversamente a raiz de L, ou seja, se eu quadriplicar o tamanho desse fio, a velocidade angular diminui 2 vezes, certo? Pessoal, então quanto mais comprido for esse fio, menor vai ser a velocidade angular desse sistema, mais lento ele vai ficar. Captou a mensagem? Bom, e o período, professor? É a mesma relação que a gente tinha lá, por isso que está invertido, e era G sobre L vai ficar L sobre G, né? A gente já explicou isso. E o período é 2π, que é a volta completa, raiz de L sobre G, beleza? O que é essa raiz de L sobre G? Raiz de L sobre G é L, o comprimento do fio, e G, a aceleração gravitacional. Então, neste sistema, o período ele é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento, ou seja, diminuiu 4 vezes o comprimento, o período também diminui 2 vezes. Ou seja, quanto menor o comprimento, menor o período, mais rápido fica o sistema de oscilação. Compreendeu? Ok. Olha aí, ó. T 2π raiz de m sobre k também pode ser T2π raiz de L sobre G, quando o pêndulo balançar, ok? Tranquilo, gente? Então a gente tem essas duas equações, esses dois sistemas, normalmente eles são cobrados, normalmente eles são comparados e normalmente eles tentam confundir você. Não se deixe confundir. O oscilador massa-mola depende da constante da mola e da massa. No pêndulo, ele depende do comprimento do fio e da aceleração gravitacional. Veja essa aula, reveja essas equações. Eu vou sair da frente para você observar um geral, dar um geral aí na lousa, ok? E, gente, não deixe de fazer os exercícios. Está vendo aí embaixo? 5 exercícios para você praticar este sistema. É assim que a gente aprende aqui no curso Agora Vai. Toda aula gera uma lista de 5 exercícios, onde você vai resolver esses exercícios e ao final desses exercícios você baixa o gabarito e compara suas respostas. Deu certo? Obrigado, professor. Deixa nos comentários. Não deu certo? Faça sua pergunta nos comentários que a gente vai gravar um vídeo de respostas. Eu quero conversar com você. Beleza? Gente, não deixe de dar um like nesse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, não deixe de trazer muito mais gente para o curso Agora Vai. Só assim a gente vai conseguir crescer e manter este canal no ar. Beleza? Boas provas, bons estudos e vem com a gente vencer sucesso. Até a próxima aula!